Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Então hoje nós desejamos trazer um assunto muito importante que vai ajudar você a compreender esse caminho que nós temos para caminhar do início da nossa conversão até o final. Então há uma corrida, há um caminho para você andar. E coisa ruim para fazer ou para andar é quando você não sabe o final. Mas eu quero dizer uma coisa, no livro de Apocalipse está escrito o final, e creia no que eu vou te dizer, nós ganhamos o jogo. Aleluia. Nós ganhamos lá Cristo, e junto conosco nós ganhamos o jogo contra a morte, contra o choro, contra a enfermidade e contra todas as coisas ruins que você enxerga nesse mundo. Nós ganhamos, amém? Então, foi tão importante Deus falar através de João e trazer o livro de Apocalipse como um livro que fecha as Escrituras. São profecias que fecham as Escrituras e que falam do nosso destino eterno. Presta atenção, você e eu, nós temos um destino eterno, amém? Então a vida cristã se trata do hoje, se trata do que Jesus fez na sua vida, mas se trata também de para onde nós estamos sendo levados. Então é tão importante nós falarmos a respeito desse assunto que é vida eterna e reino. E você ter uma diferença, você saber a diferença entre vida eterna e reino, isso é muito importante. Há alguns assuntos na palavra de Deus que ajudam você a cortar bem a palavra. O que é cortar bem a palavra? É você abrir as Escrituras e você entender do que aquele texto está falando. E a dificuldade de muitas pessoas que leem as Escrituras é que elas não conhecem, biblicamente falando, alguns assuntos que ajudam ela a cortar a palavra de uma maneira certa, ok? E é isso que muitas vezes faz diferença entre aquele que tem revelação e aquele que não tem, porque o que ele não sabe é cortar a palavra. Então, desde o início, na nossa escola edificadora, a gente traz assuntos do tipo, aonde nós falamos que Deus te fez de uma maneira, aonde você, como o irmão declarou quando estava orando aqui, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Algumas pessoas, elas creem que você só é algo do lado de fora, o corpo, e outra coisa do lado de dentro. Então, para ela, pouco faz a diferença quando a Bíblia está falando de alma, quando a Bíblia está falando de espírito. Então para ela é tudo a mesma coisa, porque ele acredita que só há uma coisa do lado de fora, que é o corpo, e outra do lado de dentro, que às vezes a Bíblia chama de espírito, e às vezes a Bíblia chama de alma, mas isso não é verdade. O texto bíblico vai dizer que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e habita num corpo, que a palavra de Deus é tão poderosa, que ela é capaz de fazer separação entre essas duas coisas, entre espírito e alma. Então eu estou te mostrando já um aspecto do que eu estou falando, de cortar a palavra. Se eu estou lendo a Bíblia, eu sei que alma é diferente de espírito, alguns textos vão ser lidos de maneiras diferentes. Quantos, se eu não chegar com esse conhecimento, eu vou interpretar a Bíblia de maneira errada e para prejuízo meu. Você entendeu o que eu estou falando? Muito bem. Outro fio da palavra é você saber a diferença entre vida eterna e reino. Eu não preciso nem perguntar, mas vou fazer isso. Quantos aqui desejam uma vida que nunca acaba, a vida eterna? Todos. Quem é que quer morrer?
Mas eu vou te dizer, vida eterna não se trata só de uma vida longa, ou de uma vida que nunca acaba. Vida eterna é a vida inerente a Deus, é a vida que Deus tem. E Deus desejou distribuir ela para nós, de graça, sem a gente merecer. Então, quando você aceita a oferta de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus, que é dado através da pessoa de Jesus, a Bíblia diz que você passa por um novo nascimento. Esse novo nascimento é você recebendo a vida eterna, a vida de Deus. Então, a salvação não tem a ver com uma coisa que eu recebo, ou simplesmente porque o meu nome foi escrito no livro da vida. E ele foi, seu nome, quando você nasceu de novo, foi escrito no livro da vida. Mas não se trata de algo que Deus, Ele dá e te toma. Não. É algo que promoveu o novo nascimento, que não pode ser desfeito. Mesmo se você pensasse só de uma maneira natural, em nascimento, você que veio lá da sua mãe, nasceu do ventre da sua mãe, você poderia retroceder? Você poderia retroceder e voltar para o início lá? Também, quem nasce de novo, quem nasce de Deus, quem é gerado pela palavra, não pode mais retroceder, só pode avançar. Você entendeu? Ainda há muita mudança para acontecer na nossa alma, mas eu falei para os alunos hoje da escola. Eu trabalhei muito fazendo construção. Quando você pega cimento, areia e coloca o agregado graúdo nele, seja seixo ou brita, por mais que você misture aquilo, ia dar muito trabalho, mas você ainda pode separar aquilo. Mas quando você derrama água sobre essa mistura, começa uma reação que não é só física, é química. E o cimento aglomera e junta todas as partes de uma forma que, amado, não há ninguém mais que separe. Então, preste atenção, no dia que você nasceu de novo, começou uma reação em cadeia dentro de você, divina, espiritual, da parte de Deus. Uma obra que não vai parar mais, ela vai até o final. Mesmo que você dê trabalho. Mesmo que você tente fugir dele, ele vai te alcançar. Se tu subir na mais alta montanha, ele vai te alcançar lá. Se tu entrar nas profundezas do mar, para se esconder de Deus, ele vai te achar. Amém? Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Eternidade, vida eterna tem a ver com salvação. Diga comigo, vida eterna tem a ver com salvação. Muito bem, você já entendeu a primeira parte. A outra parte é o reino. Então, quando falamos de reino, o reino dos céus, o reino de Deus, nós estamos falando do governo de Deus. O reino é o lugar onde alguém governa. Tanto que Jesus ensina você a orar. Como ele ensina? Ele diz, quando você orar, você diz assim, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então preste atenção, quando Jesus veio, ele não veio trazer só a vida de Deus, a salvação, para te dar de graça através dele. Ele veio também trazer o reino de Deus. Ele veio trazer salvação e ele veio trazer reino. Isso é um outro fio da palavra. Por quê? Porque vai haver alguns textos que, se eu ler, e esse texto está falando de reino, e eu achar que ele está falando de salvação, eu vou fazer uma confusão.
E se o texto está falando de salvação e você acha que ele está falando do reino, também você vai fazer confusão. E a confusão é tamanha que faz brotar, às vezes, dúvidas a respeito da palavra. Quando Jesus diz que quem crê em mim já passou da morte para a vida. Então, ele está dizendo que a eternidade já entrou em mim, e se eu tenho vida eterna, a morte, a segunda morte, a morte espiritual, não tem mais poder sobre você. A morte física ainda tem, mas Deus vai te dar um corpo novinho em folha. Aleluia? Então preste atenção. Se eu crer errado a respeito disso, eu não vou fazer diferença entre algumas coisas, e às vezes alguns acham que perdem a salvação, porque eles estão misturando textos do reino e textos de salvação. Amém? Então, eu vou compartilhar com você alguns textos. Eu vou começar por um texto que está em Efésios capítulo 2, no verso 8. Olha o que o texto diz. Isso, deixa aí. Eu marquei algumas palavras de amarelo. Então, o texto está em branco, mas algumas palavras estão em amarelo. Olha o que esse texto diz. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, dom é presente, presente. É presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então tem um motivo pelo qual a salvação é de graça. É porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o mérito é de Deus. Então por isso que nenhum homem pode se salvar, porque se homem pudesse se salvar, ele teria mérito. E se ele tivesse mérito, ele poderia chegar lá no final e dizer assim: Senhor, o Senhor fez muita coisa, mas essa parte aqui foi eu que fiz. Então haveria uma glória pessoal do homem em se salvar. E a Bíblia diz algo interessante. Esse tipo de glória que está envolvida com mérito, Deus não divide ela com ninguém. A glória é só de Deus. Diga glória a Deus. É só dele. A glória é só de Deus. Mas o texto continua. O que ele diz? Olha: pois somos feitura dele. Somos feitura dele. Agora presta atenção. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Lá desde Adão. Quando ele criou Adão, todos nós estávamos dentro daquele DNA. Fomos criados por Deus. Adão foi gerando seus filhos, que gerou seus filhos, que chegou até nós. Mas o que ele está falando aqui, que nós somos feitura dele, é algo diferente. Presta atenção. Ele não estava falando só da criação. Ele está falando mais do que isso. Ele está falando da recriação. Ele está falando do novo nascimento. Ele está dizendo aqui, olha: pois nós somos feituras dele, criados em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus te gerou. É por isso que o Salmo, capítulo 2, diz: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ele está falando de Jesus, mas Jesus é eterno. Mas aquele texto está dizendo que ele nunca foi humano, e nem nós, filhos genuínos de Deus, a não ser através de Cristo Jesus. Aleluia. Então presta atenção. Aí ele diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tem alguma dificuldade aqui. Ele diz que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo que nós somos salvos para boas obras.
Então tem duas coisas distintas, aonde uma obra, que a palavra está dizendo, aquela primeira, não de obras, aquelas obras ali se tratam de um tipo de obra, e quando ele diz criados em Cristo Jesus para as boas obras, aquelas boas obras se tratam de uma outra obra. Você entendeu? Amém? Muito bem. Passa aí esse slide. Vê se eu consigo acompanhar aqui também. Então, há dois tipos de obras que a Bíblia vai mencionar. A primeira são... Volta aí o texto, volta aí. É aí. Obrigado. A primeira são as obras de obediência. O que são as obras de obediência? Eu coloquei uma definição aí, para você entender. Obras de obediência são aquelas que as pessoas fazem com a finalidade, para obter mérito, e assim alcançar salvação ou bênção. Presta atenção, a diretriz do homem natural está apontada para isso. Ele acha que ele pode fazer obras de obediência e assim ter mérito para ser abençoado, ter mérito para ser salvo, ok? Então, quando o texto de Efésios está falando de obra, você não é salvo pelas obras, você poderia acrescentar isso que eu estou escrevendo. O que está dizendo lá é, você não é salvo por obras de obediência. Para você dizer assim, ó, eu fui abençoado, eu fui salvo porque eu obedeci. Não, você é salvo porque Jesus obedeceu. Por isso que a sua fé tem que estar em Jesus, aquele que obedeceu tudo. Você entendeu? Ah, pastor, então você está dizendo que eu não devo ser obediente? Não, eu creio que você tem que ser muito, muito obediente. Só que você não deve depositar sua confiança na sua obediência, mas você deve depositar sua confiança em Cristo, que te dirige, te guia a toda a obediência. Quando você faz isso, você não toma isso como mérito para si. Você entendeu? E aí ele vai dizer que nós não somos salvos por obras de obediência, mas nós somos salvos pelas obras, pelas boas obras. Que boas obras são essas? São as obras de fé, são as obras de justiça. Porque o pecador, qual é a obra dele? A obra do pecador é o quê? Pecado. Mas a obra do justificado, do justo, são obras de justiça. São obras de fé, ok? Obras de justiça, obras de fé. Que obras são essas? São aquelas que, tendo consciência da graça de Deus recebida, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo para realizar. Você sabia? Eu já falei isso para você. Você quer se sentir bem, um resultado. Você está triste, quer se sentir bem? Faz por alguém que ninguém está fazendo por ele, e essa pessoa não pode dar nada em troca para você. Depois de você fazer essa boa obra, você se sente bem. Por que você se sente bem? Você foi criado para isso. Você foi criado para manifestar a bondade de Deus. Você foi criado para manifestar o amor de Deus para as pessoas. E não tem como a gente fazer isso se nós não as servimos, não vamos na direção delas. Então as boas obras são para nós. Porque alguém pode dizer, então eu não sou salvo pelas obras, então eu vou parar de fazer. Então por que eu vou servir? Por que eu vou fazer coisa boa para aquele ali? Por que você vai fazer porque sua natureza mudou. E você é constrangido pelo amor de Deus a manifestar aquilo que Ele é. Você não faz isso para adquirir nenhum direito. Você faz isso porque é constrangido por um amor de Deus que comprou você pelo sangue de Jesus e não tem como você pagar o que Ele fez por você. Se você passar a vida todinha servindo
a Deus, e você vai fazer isso com toda a intensidade, isso não paga o que Ele fez com você, e nem Ele está cobrando isso. Ele está te dando graça para você realizar. Então, se eu não souber a diferença de ser salvo pela graça, mas tem obras para eu realizar, e aí esse texto está mostrando as duas coisas. O texto está mostrando eternidade, vida eterna, e o texto está mostrando também galardão, recompensa por obras, daquilo que a gente tem que fazer. Porque alguém vai pensar assim, então se eu sou salvo não por obras, então por que eu preciso ter obras? Eu vou te dizer, porque as obras vão te dar galardão. Jesus, pela sua obra, deu para você vida eterna, salvação. As boas obras que você pratica vai te dar galardão. Não é lagartão. É galardão. Porque eu lembrava o meu pastor falando, né? Assim que eu me converti, ele falava galardão, e eu lagartão. O que é isso? Presta atenção, galardão é recompensa. Olha o que a Bíblia diz, que é impossível agradar a Deus, a não ser pela fé. Mas aqueles que se aproximam de Deus com fé, Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, a sua busca, o como você serve a Deus, o que você faz com a graça que recebeu, vai te dar recompensa. Você entendeu? Amém? Aí alguém pode pensar assim, não, espera ainda, mas eu não já tenho vida eterna? Então, se eu já tenho vida eterna, é o pensamento de alguns crentes são assim, se eu tenho vida eterna, se eu já vou para o céu, então por que eu vou fazer mais alguma coisa? Eu não quero esse galardão não. Você entendeu? Só que a Bíblia fala de galardão. Eu quero as duas coisas. Já tenho uma, mas quero a outra, que é o galardão, a recompensa. Quem quer recompensa? Hoje você vai entender. Amém? Muito bem. Então, eu quero mostrar para você rapidamente, a gente vai andar em alguns textos. Então, eu preciso da sua atenção. Preciso que você bote o coração nisso agora. Amém? Então, presta atenção. Passa aí. Então, o primeiro texto é esse. De Apocalipse, capítulo 22, 12. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo, eis que eu venho sem demora. Diga aleluia. Jesus está vindo. Anima teu irmão dizendo que Jesus está vindo. Sacode ele aí. Ele está vindo. E aí presta atenção. O que é que ele vai fazer quando ele chegar? Olha o que ele diz aqui que ele vai fazer. Presta atenção, ó. Eis que venho sem demora. Comigo, com Jesus, está o quê? O galardão. A recompensa. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Essas obras aqui, você acha que são obras de obediência ou obras de fé? Eita, vocês são inteligentes. Mas se você não soubesse disso, e não tivesse nesse culto, aí você lesse lá na sua Bíblia, hein? Você sozinho lá. Tararara. Meu Deus, mas assim, se eu não fizer, como eu vou ganhar a salvação? Se eu não fizer essas obras, porque ele vai retribuir o galardão, a recompensa. Aí algumas pessoas, crentes evangélicos, eles creem que esse texto está falando de salvação. Esse texto não está falando de salvação. Esse texto está falando de recompensa. Recompensa tem a ver com reino. Diga assim, vida eterna está ligado à salvação.
mas a recompensa está ligada ao reino. Então, isso tem a ver com o reino, não tem a ver com salvação. Passa o próximo texto, é João capítulo 5, verso 24. Olha o que o texto diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna. E não entra em juízo. Não entra em julgamento para a perdição. Não entra em juízo. Mas passou. Esse verbo é passará no futuro ou é passou no passado? Passou. Eu já entrei na vida eterna. E você também, se você creu no que Jesus, no Evangelho de Jesus. Você creu, amém? Glória a Deus. Então ele diz que quem crê tem a vida eterna, já tem, porque nasceu de novo. Se eu nasci de novo, não entro mais em juízo, mas eu passei da morte para a vida. Então esse texto está falando de salvação ou de reino? Salvação. Aí percebe como você está aprendendo a cortar a palavra de uma maneira correta. Muito bem. O próximo texto, ele diz assim, vamos ver se você vai acertar esse. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais o quê? Eles podem perecer ou jamais? Jamais. Presta atenção. Há textos que precisa de uma revelação assim, um nível de luz maior. Você acredita que tem crentes que trocam os textos que estão claros, como a luz do dia, no meio-dia, por textos que ele não entende ainda tudo, entendeu? Está obscuro para ele. O texto está colaborando com o outro, só que ele não consegue enxergar. Alguns preferem ficar com o texto obscuro do que ficar com aquele que está igual a luz do meio-dia. Que para mim, a respeito de salvação, texto como esse é como a luz do meio-dia. Presta atenção, eu lhes dou a vida eterna. Ele te deu ou não a vida eterna? Sim, já te deu. Aquele outro texto confirma isso. Ele diz, jamais perecerão, ninguém arrebatará da mão dele. Presta atenção, se Jesus tem você na mão dele, você acha que algum lobo, alguma pessoa é capaz de tirar você da mão de Jesus? Meu amigo, não dá para tirar. Uma vez eu vi uma cena, uma criancinha estava na beira do lago, e a mãe, como se estivesse aqui, daqui para esse pedestal. Amado, do lago lá que era escuro, saiu um crocodilo, de uma vez, pegou lá na perna da criança. Sabe o que essa mãe fez? Ela não pensou duas vezes, ela voou em cima desse crocodilo, para tirar o filho, e tirou. Como é que você acha que Jesus luta por você? Qualquer coisa, eu solto aqui. Meu amigo, você está nas mãos do leão, entendeu? Ninguém chega nele não, você está guardado, aleluia, não perece mais, essa é a nossa fé. Muito bem, o próximo texto, eu não perguntei, esse texto está falando de reino ou de salvação? Eita, povo de Deus inteligente. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Olha o que o texto diz. Manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta será a obra de cada um. Quer dizer, todo mundo vai ver. Tanto o que você fez de bom como você fez de ruim. Aquilo também que pode ter passado pela sua cabeça, vão ver tudo, vai se manifestar. Você entendeu? Aí presta atenção que ele diz, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Quer dizer, tudo que a gente faz, vai passar pelo quê? Pela prova do fogo
de Deus. Você entendeu? Muito bem. Aí ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento? Jesus. Então tem um fundamento. Quando eu estou em cima desse fundamento, eu já estou salvo. Mas eu vou construir o que eu estou fazendo, as boas obras em cima desse fundamento. Aí ele está dizendo assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Dano. Opa. Não, pastor, espera ainda. Então, naquele dia, as minhas obras, elas serão testadas pelo fogo, e o que permanecer, eu recebo recompensa, mas se queimar tudo, eu vou receber o quê? Dano. Algumas pessoas leem e dizem assim: perdeu a salvação, tu está vendo? Agora continua a ler o texto. Mas esse mesmo será o quê? Salvo, todavia, como o quê? Através do fogo. Passou pelo fogo, mas está salvo, porque tem vida eterna em você. Mas tudo que você carregava nas mãos, ó, do outro lado, nada. Ficou tudo no fogo. Não tem galardão. E ele diz que vai sofrer dano. Presta atenção. Nosso Deus é o nosso Pai. Eu não sei o seu pai, mas eu tive um bom pai. Bons pais dão direção, dão bons conselhos, supre, protege e disciplina. Limita. Bons pais fazem isso. Deus é um bom pai. Na verdade, Ele é o único que é bom mesmo. Então preste atenção. Deus, como pai, Ele recompensa, mas Deus também dá pomadinha no bumbum. Você entendeu? Você acha que é justo isso? Você é filho, Ele é pai. Então preste atenção. Ah, pastor, mas isso aí é lá depois, no futuro, sim, porque Deus te recompensa também aqui, e Ele te recompensa também lá. Ele te disciplina aqui, e Ele te disciplina lá, não mudou nada, Ele continua sendo seu pai. O problema é que as pessoas acham que o reino e a eternidade é algum tipo de coisa, que ela fica deitada numa rede, voando nas nuvens. Nada disso. Presta atenção. Tem muita teologia infantil na gente. Você entendeu? Mas quando você começa a ler as Escrituras, isso vai ser desmontado. Por quê? Porque ele está dizendo que mesmo salvo, tem uma possibilidade de você fazer coisas, e que essas coisas vão ser queimadas. Você não vai ter recompensa. Ah, pastor, mas o que é que isso tem a ver? Galardão tem a ver com reino. Jesus vai vir para reinar. O que é que você vai fazer lá? Tem a ver com o que você fez aqui. Por que eu vou te dar responsabilidades no reino, se aqui você não usou o que eu te dei? É disso que nós estamos falando. Mas as pessoas misturam isso, então elas acham que isso tem a ver com perda ou não de salvação, porque elas acham o seguinte: ser salvo, pronto, atravessei a morte, então eu estou de boa. Mas não é isso que a Bíblia fala. Eu vou te mostrar outro texto. Não fica chocado com ele não, tá bom? E nem é para te meter medo, porque a casa de Deus só tem servo ativo, filho que ele anda pela graça de Deus. Então vamos lá. Lucas 12:47. Parábola dos servos. Tinha 5 servos. Perdão, 3 servos. Para um foi dado 5 talentos, para outro foi dado 2 talentos, para um foi dado 1 talento. Naquele dia o Senhor vem prestar contas. É justo, Ele te deu algo. Mas os servos são dele. Continua sendo servos. Mas agora Ele vai perguntar: o que é que você fez com o que eu lhe dei? Você entendeu?
Isso não está falando de salvação, está falando de quê? Reino. E aí ele diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor, ele sabe qual é a vontade do Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, eu marquei de amarelo para você entender, será punido com o quê? Muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor, que aí tem servo que fica desligado, e ele não entende, mas os da casa de Deus, nenhum fica desligado, porque eu conto tudo. Presta atenção, ele diz: e fez coisas dignas de reprovação, levará o quê? Poucos açoites. Pastor, que negócio é esse? Que açoite é esse? Que açoite é esse? Presta atenção, eu não estou interessado, a Bíblia não detalha, eu estou focado no galardão. Eu não estou focado como é que vai ser isso, não. Tem irmão que encarqueta isso na cabeça, e ele quer saber o que é isso. Não sei, só sei que é disciplina. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero fazer bom uso daquilo que Deus me deu. Quem quer também fazer a mesma coisa? Aleluia, estamos juntos nisso, estamos juntos. E não vai dar outra, a gente vai na primeira carrada. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Para encerrar esses textos, presta atenção. A palavra de Deus traz lá em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. É o próximo. Olha o que ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e mal que tiver feito por meio do corpo. Está vendo, pastor? A gente vai para o tribunal e tem a ver com salvação. Não, esse texto não tem a ver com salvação. Tem a ver com recompensa. Tem a ver com o que você fez com o seu corpo, com as obras. Você entendeu? E o tribunal, perceba que é o tribunal de Cristo. Deus vai julgar as nações, mas Ele vai ter um tribunal especial, chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para condenação, é para Ele te dar galardão. Você entendeu? Pensa comigo. O apóstolo Paulo, ele é alcançado na estrada para Damasco. A partir dali, ele é tomado de uma vontade de pregar a palavra de Deus, é perseguido, quase é morto naquela cidade, mas colocam ele para fora pelo muro. Ele parte, passa anos aprendendo do Senhor, prega nas nações, planta igrejas, ele faz as primeiras obras missionárias, e aí ele termina a vida dele tendo uma morte romana, depois de passar anos preso lá em Roma. Ele disse: combati o bom combate, já a coroa da vida me está guardada, e a todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Aí pronto, essa é uma pessoa. A outra, o ladrão na cruz. Ele está lá do lado de Jesus, e aí, no momento antes ali da morte dele, ele vê Jesus sendo revelado ali na frente dele, e aí ele até pede uma coisa que ele não compreende. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Porque todo judeu, ele esperava o reino. E aí Jesus entende o coração dele, inclinado, se submetendo a Deus. Ele diz: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ele foi, entrou na eternidade. Paulo entrou na eternidade. Aí, me diz uma coisa: é justo o ladrão receber, em relação ao galardão, a mesma coisa do apóstolo Paulo? Não. Paulo não fez para receber nada. Ele fez porque amou o Senhor. Você entendeu? Não fez por mérito. Por isso que ele diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus, e a graça que me foi dada, eu não deixei que ela se tornasse vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Mas não foi eu, a graça de Deus em mim. Então, amado, tudo é pela graça, até a recompensa. Porque é o seguinte: Deus não aceita nada que é próprio do homem. Se Ele te move a fazer uma obra, uma boa obra, Ele te moveu. Mas se você iniciar uma boa obra que você acha que é da sua cabeça, vou te dizer, vai ser queimada no fogo. Deus não vai receber.
Deus só recebe o que Ele inicia. Ele te diz para fazer. Ah, pastor, mas isso é uma boa obra. Não, é uma coisa muito boa, mas Deus te pediu para fazer? Se não, quero te dizer, pode ser a melhor que for, vai ser queimada no fogo. Ele só aceita aquilo que Ele te deu graça para fazer. Então, o que é que tem a ver com as obras de fé? Sem a tua cooperação, elas não vão acontecer. E elas acontecendo com a sua cooperação, você recebe graça para realizar. E no final, Ele ainda te recompensa. Tu vai fazer coisas inimagináveis. Eu nunca pensei em fazer o que eu faço hoje. Há 20 anos atrás. Não pensei. Mas Deus deu graça para fazer. Eu não posso chegar no final e dizer assim, está vendo aqui, eu cooperei. Nem para isso eu tenho mérito. Você entendeu? Amém. Deus é como aqueles que estavam pescando e quando eles pegaram o peixe, João, Pedro, trouxeram para a praia, ele estava assando, ele diz assim, me traz alguns peixes desses que vocês pescaram. Mas eles passaram a noite toda sem pescar. Foi ele que da praia diz assim, joga a rede do lado direito. E eles jogaram e pescaram. Se não fosse isso, eles não tinham os peixes que eles pescaram. Você entendeu? Amém? Muito bem. Para a gente ir para um tempo de finalização, teria outros textos para eu ler, mas eu queria trazer para você um diagrama que eu fiz para você entender melhor esse conjunto de reino e vida eterna. Coloca no diagrama, tem um diagrama, ele é aos poucos, deixa aí, bem aí, deixa aí, pronto, aleluia. Você entender melhor vida eterna e reino, para a gente completar a mensagem, presta atenção. Existe um céu, hoje, o céu onde Deus habita nos céus. A Bíblia diz que nós, hoje, que cremos em Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Então presta atenção, há um homem, Deus, sentado no céu, que representa você, e ao mesmo tempo, há um Espírito de Deus habitando naquele que nasceu de novo. Essa é a nossa ligação com o céu. Amém? Muito bem. Mas eu desenhei uma outra linha que representa o tempo atual, o tempo que nós estamos aqui. Trisca aí, amado. Pronto, é aquela linha. Eu dividi ela em algumas cores, depois você vai entender. Aquela primeira linha verde é o tempo atual, é o tempo que nós estamos, ok? Então, em algum momento do nosso tempo mais adiante, vai acontecer o que a Bíblia chama de grande tribulação. Grande tribulação. Vários livros da Bíblia descrevem isso. Daniel descreve isso. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, vai descrever isso. Ele diz que vai acontecer uma tribulação como nunca houve na face da terra. Vai envolver a terra toda. Quando isso acontecer, vai se instalar sobre a terra o juízo de Deus. Até lá, nós estamos na dispensação da graça de Deus. Deus está alcançando as pessoas. Aleluia! Você não é feliz não, porque você nasceu na dispensação da graça? Eu sou muito feliz por isso. Eu podia ter nascido lá no meio daqueles hebreus, no meio da lei, duro, amados, viu? Mas nós nascemos na dispensação da graça. Muito bem, esse é o tempo atual. Então, duas coisas podem acontecer. Pode ser que, porque Jesus está para chegar, amém, amados? Pode ser que você veja Jesus vindo arrebatar a sua igreja, e você faça parte disso. Mas há uma possibilidade também de você morrer antes disso acontecer, sim ou não? Sim. Muito bem. O que é que a gente aprende desde criança? A teologia infantil. Ei, acorda, acorda. Se você gravar só essa parte, depois que você vai ter uma ação correta diante de Deus. Presta atenção. A teologia infantil, que as pessoas acreditam, é o seguinte: se eu for uma boa pessoa, então eu vou para o céu. Mas se eu fui uma má pessoa, então eu vou para o inferno. Não é isso que as pessoas aprendem desde pequeno, sim ou não?
É isso. Presta atenção. Mas a Bíblia fala de muito mais coisas do que o céu e o inferno. Ok? Ele fala de muito mais coisas. Aí você vai ver isso agora. Então fica atento. Muito bem. Você pode morrer antes da vinda de Jesus e da tribulação. Então eu desenhei ali uma outra coisa. Tecla aí. Vai. Então morreu. Até aí. Então, se eu morro antes de Jesus vir, algumas pessoas acham o seguinte: eu morri com Cristo, com fé em Jesus, então eu vou para o céu. Não, você não vai para o céu. Não agora. Porque quando nós morremos, nós vamos para a região dos mortos. A Bíblia chama essa região de seio de Abraão. Nós não vamos ter tempo para ler, mas depois, e eu vou passar isso para você, você pode ler lá na sua casa, Lucas capítulo 16. Vai falar da história de duas pessoas, um homem rico e Lázaro, um mendigo que jazia na sua porta. A Bíblia fala, e aquilo é uma janela para o mundo espiritual após a morte física. É uma das melhores janelas que tem para você olhar. O que é que tem depois da morte? Abre em Lucas 16, é a janela que você tem para olhar. Lá dentro, depois da morte. Melhor texto bíblico que tem. Ele diz que o homem rico morreu, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E lá ele se encontra com Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Muitos manifestaram fé no Velho Testamento, homens de Deus, foram salvos pela fé. E aqui um ponto para você: ninguém é salvo por obras, mesmo lá no Velho Testamento. Pessoas pensam assim: ah não, as pessoas só são salvas pela graça agora com Jesus. E as pessoas lá desde Adão? Desde Adão as pessoas são salvas pela fé. Ninguém foi salvo por lei alguma, só pela fé. Ok? Mas não vou ter tempo para discorrer sobre isso hoje. Então, se você ler, vai dizer que ele foi levado para o seio de Abraão. E por isso que tem esse nome. O seio quer dizer aqui o peito. É como se tivesse, estou te colocando aqui, entre aqueles que têm fé. Paulo usa até uma expressão, aqueles que dormem. Não fique triste com aqueles que dormem no Senhor, porque eles estão nessa região lá, ok? Muito bem, mas lá nessa região dos mortos tem um outro espaço. Clica aí, se chama inferno, que é descrito no mesmo texto de Lucas capítulo 16, Jesus fala dele. Então, a pessoa que não recebe a obra de Cristo, não é salvo pela fé, ele vai para a região dos mortos, para o inferno. É isso que está escrito lá. Se você ler o texto, a pessoa que está lá em tormento, o rico, diz assim: me deixa voltar para eu falar com os meus irmãos, para eles não virem para cá. Sabe o que Abraão diz para ele? Os que estão aí não podem vir para cá e nem voltar. Então presta atenção. Só teve um que foi e voltou. Teve outros, mas eu estou falando daquele que voltou para nunca mais morrer. Se chama Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou Lázaro dali, do seio de Abraão. Não é esse Lázaro, é outro. E outras pessoas na Bíblia foram ressuscitadas, mas morreram de novo, foram para lá de novo. Você entendeu? Mas o único que saiu de lá para nunca mais morrer se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. Então, antes de Jesus voltar, isso pode acontecer. Mas só que se Jesus voltar e a gente está de pé ainda aqui, vai acontecer uma outra coisa, passa aí. Vai participar do arrebatamento. Pastor, quando isso vai acontecer? Presta atenção. Ninguém sabe. Nós só percebemos as dores no mundo se agravarem. Não tem uma mulher que, quando está grávida, à medida que se aproxima do parto, as dores vão aumentando. Me diz uma coisa:
Qual foi o tempo na história humana que aconteceu uma grande pandemia? Ou muitas coisas que nós estamos vendo e sendo anunciadas hoje? Eu vou te dizer, não teve. As dores de parto estão se agravando, vão se agravar cada vez mais. E nós não precisamos ficar com receio, com medo, porque você tem a eternidade e você está aguardando o noivo. Amém? Então nós estamos, vem logo. Maranata. Amém? Maranata. Aí eu queria ler esse texto, que é Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Vamos ler esse texto, Apocalipse 3, 10. Ele não está, deixa aí paradinho, porque senão vai bagunçar. Você vai achar na sua Bíblia aí, ou você vai confiar no que eu vou ler. Ok? 3, 10. Olha o que o texto diz. Olha a promessa que é feita para uma das igrejas no livro de Apocalipse. Ela diz o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? As pessoas pensam que isso tem a ver com salvação, isso tem a ver com galardão. Coroa tem a ver com o quê? Reino, coroa, reino, autoridade. Amém? Então ele está dizendo que alguns que estão esperando, que estão aquecidos com o coração do Senhor, volta lá para o diagrama, esses vão ser arrebatados. Então, há uma parte da igreja que ela acredita o seguinte: ela acha que todos os crentes serão arrebatados ali naquele dia, antes da grande tribulação, que é aquele traço em vermelho que eu coloquei. O que a gente sabe na Bíblia é, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Esse texto de Apocalipse capítulo 3 está dizendo isso. Eu vou livrar vocês antes da provação que virá. Os que creem nisso, estão esperando Jesus, eles estão, vigilantes. Mas se nós deixarmos o mundo nos embriagar com as suas coisas, você é crente, mas vai estar como alguém embriagado. Ele vai vir, arrebata a igreja, te deixa aqui. Mas você não perde salvação. Você só vai enfrentar como uma criancinha. É uma criancinha novinha, tão interessante. Ela não sabia falar grande tribulação, né? É o irmão dela fazendo coisa ruim com ela. Aí diz, você vai ficar na grande tribulação. Você vai ficar na grande tribulação. Então, preste atenção. O arrebatamento, vai ter um arrebatamento dos que estão vivos. Mais adiante, sobre a terra, quando Jesus voltar, vai encontrar com ele nos ares. Esse momento eu não chamo nem de arrebatamento, mas alguns chamam. Então nós vamos de encontro ao Senhor nos ares, os que estão vivos após a grande tribulação. Aí por isso que a gente brinca aqui na casa de Deus, você vai na primeira carrada ou na segunda? Eu vou na primeira, eu quero vigiar. Amém? Então ele conta parábolas do tipo assim, Jesus, olha, quando o Senhor vier, um será deixado e o outro levado. Tem dois no moinho, um vai ser deixado e o outro levado. Ele disse, eu venho como um ladrão, sem aviso, de uma hora para outra, pá! Veio. Aí, quem é que vai perceber que não foi arrebatado? Ficou. Amém? Mas acredite que quando vier o sol da justiça, junto com esse juiz da grande tribulação, multidões vão se converter em massas. Mas pessoas ainda vão resistir ao Senhor, acredite. Então, vai ter a grande tribulação, tecla aí. Isso é descrito para frente. Vai. A grande tribulação é descrita por Jesus em Mateus 24, 21. Eu vou ler esse texto também. Mateus 24, 21. Você me acompanha? Amém?
Então, 21, o que é que diz? Olha o que o texto diz. 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem jamais haverá. Palavras de Jesus. Ele perguntando aos discípulos, os discípulos perguntando para ele, quando isso vai acontecer? Ele fala isso. Então vai acontecer uma grande tribulação. Volta lá para o gráfico. Amado, você está entendendo ou estou sendo complicado? Aleluia. Então pronto. Quando terminar a grande tribulação, olha o que vai acontecer. Vai, tecla aí. Vai ter a volta visível de Cristo. A palavra de Deus diz, eis que todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Ele vai vir com grande poder e glória. A vinda de Jesus é só uma. Só que em um momento ele arrebata a igreja, para não enfrentar a tribulação, a igreja vencedora, a igreja vigilante, a igreja que está na obra do Senhor, e depois ele retorna. Quando ele retornar, continua. Os mortos que vão estar no seio de Abraão, eles vão ressuscitar. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11. Me acompanhe, Apocalipse 20, 11. Olha o que ele diz. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo que você faz, tem algo lá, ó. Deu o mar aos mortos que neles se achava, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí ele diz o seguinte, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Mas não é esse texto que eu quero. O texto está no verso 4 do capítulo 20, verso 4. Ele diz assim, vi também tronos e neles assentado aqueles aos quais é dada autoridade para julgar, vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, isso na época da tribulação, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E aí o que acontece com eles? Eles viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? 1000 anos. Aí ele diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Ele diz que sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Eles são sacerdotes de Deus e reinarão com ele durante quanto tempo? O próximo versículo. Ele diz, bem-aventurado e santo aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então presta atenção. Jesus, quando ele veio, ele não veio só trazer a salvação, ele veio trazer o reino. O reino de Deus. Todo aquele que decide não mais governar a sua vida, mas entrega a sua vida a Jesus, entrou no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o lugar onde Deus governa. Mas alguns perguntavam para Jesus assim, mas cadê o reino de Deus? Eu não estou vendo o reino de Deus. Aí ele diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então, o reino de Deus, ele já está sobre a terra. Mas aonde é que ele está? De mim, de você, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está onde Deus governa. Deus não governa alguns ainda, mas Deus já governa você.
O reino de Deus chegou. Agora, por fim o reino de Deus se manifestará. E ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos. O que é esse reino de 1000 anos? Isso não é a eternidade. Isso é o reino onde ele vai distribuir o seu galardão. Então imagina o melhor governo da terra. Ele é incomparado com esse que vai vir. Tudo na terra mas tem a ver com governo. A briga mundial, o mundo é partido em 2 blocos. Quem dá margem para o governo comunista, socialista, e o outro lado capitalista. São 2 governos ruins. Vai vir o governo do Cristo. Ele vai reinar sobre a terra. Você entendeu? Amém? Agora presta atenção. O galardão, ele está dentro desses 1000 anos. E ele disse o seguinte: as pessoas que estão aqui, elas vão ter a primeira ressurreição. Então, os crentes que estão vivos, que passaram pela tribulação, os que estão no seio de Abraão, todos vão ressuscitar. Por isso que no meu diagrama, eu parei o amarelo ali, ó, do seio de Abraão. Mas o que é que continuou? O inferno. As pessoas que estão lá não ressuscitaram, elas vão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar. Mas nesse primeiro momento, elas não vão ressuscitar, elas vão permanecer lá, nesse lugar de tormento, certo? Aí começa o governo milenar de Cristo, os 1000 anos, reino milenar. Quando terminar o reino milenar, próximo, vai ter a segunda ressurreição. As pessoas que estão no inferno, elas vão ser ressuscitadas e vão ser julgadas por Deus. Aí, o que a Bíblia diz, que nós lemos esse texto, eu li até enganado a referência. Ele diz que a morte, o inferno e tudo que está lá no inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Presta atenção, o destino de separação de Deus eterno não é o inferno, é a segunda morte. Nesse lugar vão ser lançados a morte, o inferno e tudo que está nele. Você entendeu? Aí isso é afastamento completo de Deus. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas isso é o que? É aniquilação? O que é que acontece? Não sei. Só o que eu posso ficar é com as escrituras e dizer para você: não quero ir para lá, não quero que você vá para lá, não quero que ninguém vá para lá. Você entendeu? Amém? Muito bem. Quando isso terminar, presta atenção que tudo isso nós estamos ainda aqui na terra. Jesus está reinando, presta atenção. Deus deu autoridade para Adão, ele foi enganado pelos inimigos. O inimigo pegou o cajado de autoridade, se transformou no príncipe desse mundo. Ele governa aglomerações, ele faz pessoas passar fome, ele dissemina doenças, ele governa os ricos dessa terra. Você entendeu? Quando Jesus voltar, ele vai ser colocado debaixo dos pés daquele que governa. Amém? E ele quer fazer isso junto conosco. Não é uma bênção? É uma bênção demais. Então, quando acabar esse tempo do reino milenar, aí, amado, vai ter esse julgamento dos que fazem parte da segunda ressurreição, e aquela parte branca, a eternidade vai começar. Se é que a gente pode dizer que a eternidade começa e termina, é só uma maneira de falar, certo? E aí eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 21, é o último texto, capítulo 21, porque a Bíblia diz que quando esse tempo se completar, os elementos que a gente vê vão se desfazer. Todo o universo visível, a terra e tudo que há. E Deus vai fazer isso aqui, ó. Leia comigo. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova. Então, o céu que existe hoje, onde muita gente acha que vai, não vai. Só os que foram arrebatados por um tempo que vão, mas depois eles voltam, ok? Amém? Então, ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já
Passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como um noivo, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, eis a casa de Deus, eis o que Deus construiu, para nós habitarmos juntamente com Ele, amém? Glória a Deus. Ele diz, vai habitar com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter dor, porque as primeiras coisas já passaram. É para lá que nós estamos indo, em nome de Jesus. Fica em pé, quero orar por você.